Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje sobre o reconhecimento do tempo de atividade informal para fins de aposentadoria por empregado. Estamos conversando com o juiz trabalhista Carlos Alberto Pereira de Castro. Luiz Carlos Alberto, partindo novamente do texto que foi para o Congresso Nacional, considerando-se que o recolhimento da contribuição previdenciária é responsabilidade do empregador, até por força dos artigos 30 e 33, parágrafo 5º da Lei 8.212/91, que é a lei do custeio da Seguridade, exigir-se esse recolhimento para que a contagem do tempo seja feita, não é na prática uma forma de jogar nos ombros do trabalhador lesado mais um ônus? Sim, na verdade, um outro equívoco por quem eventualmente o pratica, né? Porque, de fato, hoje, quer dizer, qualquer empregado sofre o desconto da contribuição no momento que recebe o salário. Então, não há responsabilidade do empregado pela contribuição. A lei transfere ao empregador essa responsabilidade. É ele que tem que descontar do salário do empregado e pagar a sua parte junto. Então, se por acaso ele não faz isso, a Receita Federal vai em cima do empregador, vai cobrar a contribuição dele, empregador, e do empregado, ambas do empregador. Então, não tem sentido a Previdência querer criar como critério, como requisito para poder computar o tempo, que fique comprovado que esse recolhimento foi feito. Se eu não tenho responsabilidade sobre esse recolhimento, como é que eu vou ser cobrado disso? Na verdade, o equívoco partiu do empregador. Então, eu, como empregado, não posso ser lesado por uma conduta equivocada, ilegal do empregador. E mais do que isso, a própria Lei de Benefícios, em outra passagem dela, no artigo 34, inciso 1, se refere ao fato de que, para o segurado empregado, o tempo é computado independentemente do recolhimento de contribuições. Então, há equívoco. Aí, nesse caso, se a Previdência age dessa forma, age contra a lei. Por quê? Porque a própria lei previdenciária diz que o tempo é computado independentemente de recolhimento de contribuições. Eu gostaria que o senhor falasse agora sobre a situação atual do projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Me parece que já até um substitutivo em relação ao projeto original. De fato, o projeto foi distribuído ao relator e o relator, na verdade, estudou a matéria e apresentou à Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados um projeto substitutivo ao original, que, na verdade, modifica a situação original do projeto, facilitando o reconhecimento do tempo quando prestado na informalidade pelo empregado, ou seja, determinando que a Previdência reconheça o tempo quando tenha uma decisão proferida pela Justiça do Trabalho, sem criar qualquer obstáculo ou senão, porque tem que ter recolhimento, não. O deputado relator chegou à conclusão de que a legislação trabalhista é aquela que realmente contempla a melhor fórmula de solução do problema. Por quê? Porque diante de uma situação de informalidade, exigir do empregado, exigir do trabalhador que ele apresente documentos é algo surreal. Ou seja, é exigir uma prova impossível. Claro. Isso atenta contra os princípios basilares do direito. Até aquele princípio da primazia da realidade. Exatamente. Além disso, existe um princípio processual chamado de aptidão para a prova. Eu só posso exigir de alguém que prove alguma coisa na medida em que essa prova esteja acessível. Ora, como é que eu vou pedir a um trabalhador, por exemplo, rural, que trabalhou para um trabalhador rural, para um empregador rural, às vezes até analfabeto ou semi-analfabeto, que ele tenha documentos relativos àquele trabalho rural? Ou o trabalho doméstico, que é um trabalho absolutamente, em grande parte, informal. Como exigir que uma empregada doméstica prove documentalmente que trabalhou numa casa? Vai acontecer situação em que isso acontece, de fato tem, carteira assinada, recibo de salário, alguma coisa assim. Mas nós sabemos que o índice de informalidade em certas relações de trabalho é muito alto. Nós estaríamos fechando os olhos para a realidade e nisso estaríamos cometendo graves injustiças. Bom, juiz Carlos Alberto, o Executivo naturalmente está sempre às voltas com aquela preocupação do caixa, Uhum. Como fazer frente ao aumento de despesas da Previdência Social, que já historicamente é altamente deficitário. Uhum. Do ponto de vista da arrecadação de contribuições,
não teríamos aí alguma fórmula de o executivo fazer do limão uma limonada, como se diz normalmente? Me parece que até mesmo o discurso do déficit é um discurso também não totalmente assimilado por quem aprofunda um pouco mais a questão. Não é? O próprio governo atualmente, já depois do Fórum Nacional da Previdência, refez a fórmula, né, e hoje já admite que não há exatamente um déficit. Por quê? Porque não se computam todos os recolhimentos de contribuições para se fazer a conta da despesa. Não é? Então existe dinheiro que vai para outra coisa que não é previdência e aí não haveria déficit. Agora, o maior problema seria o quê? Nós temos toda essa gama de trabalhadores na informalidade com contribuições que não estão sendo recolhidas. Então, por que não aparelhar o Estado, por que não aparelhar a Receita Federal para cobrar isso devidamente? Por que não trabalhar com a questão do prazo de cobrança dessas dívidas? Não é? Já que, por exemplo, um trabalhador por conta própria, o taxista que eu me referi agora há pouco, se ele quiser contar um tempo de trabalho como taxista da década de 80, a Previdência vai cobrar dele. Se ele quiser, olha, eu perdi o carnê, se você pagar de novo, eu conto aquele ano que você perdeu o carnê. Mas já se passaram 20 e poucos anos. Não interessa. É a qualquer tempo. Agora, para o empregador que praticou sonegação fiscal, né, que manteve o empregado na informalidade, o prazo são 5 anos. Então, a lei beneficia o infrator e prejudica o trabalhador. Quer dizer, alguém que não agiu no ilícito, né, vai ter que pagar a dívida, necessariamente. Agora, o outro que praticou o ilícito tem uma lei permitindo a ele ser exonerado da dívida. Está aí mais um grande debate para ser travado, talvez no âmbito do Congresso Nacional, para corrigir mais essa distorção. Sim. Bem, normalmente se fala do ilícito trabalhista, ou seja, do descumprimento à legislação do trabalho, em situações como essa que nós estamos falando. Eu gostaria que o senhor abordasse o delito de sonegação, que também está previsto no Código Penal Brasileiro, e um pouco sobre as suas implicações. Sim. A sonegação fiscal, muita gente se lembra dela apenas quando se está falando, por exemplo, de produtos que vieram a ser trazidos para dentro do território nacional sem o pagamento dos impostos de importação, né? Aquela situação do contrabando ou coisa assim. Né? Ou aqueles que eventualmente não pagaram o imposto de renda sobre o que receberam. Mas, na verdade, a sonegação fiscal abrange também o pagamento de contribuições ao INSS, à Previdência. Então, quando alguém mantém um empregado, mantém alguém em condições de trabalho idênticas às de empregado, mas sem carteira assinada, está praticando o crime da mesma forma. Por quê? Porque está deixando de pagar as contribuições previdenciárias porque esconde a informação da Receita. Né? Quer dizer, eu tenho um empregado, mas eu não registro, eu não informo a Receita Federal que ele existe, consequentemente eu me livro de pagar o tributo, contribuição previdenciária. Então, na verdade, a sonegação fiscal também acontece aí. E, na verdade, toda vez que houvesse uma decisão trabalhista, uma decisão da Justiça do Trabalho, reconhecendo um empregado, um indivíduo trabalhando sem carteira assinada como empregado, não é? Na verdade, o crime já está ali caracterizado. Ou seja, o Ministério Público Federal teria que tomar uma atitude de mover uma ação penal contra o sonegador. Com isso, talvez houvesse até uma inibição dessa prática, como eu disse no começo, que é uma prática doentia, a meu ver, me parece crônica da sociedade brasileira, de manter empregado sem carteira assinada. Ou seja, se o indivíduo sofreu um acidente, não é, no trabalho, ele fica ao Deus dará, não terá proteção da Previdência ou terá que cumprir uma via-crucis enorme, porque vai ter que entrar na Justiça do Trabalho com uma ação para ser reconhecido como empregado. Depois vai ter que brigar com o INSS para ser reconhecido como segurado da Previdência. Bem, juiz Carlos Alberto, esse tema comportaria ainda uma série de outras perguntas, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Eu agradeço a sua participação mais uma vez. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho na TV. Hoje, o nosso entrevistado foi o juiz trabalhista Carlos Alberto Pereira de Castro, mestre em Ciência Jurídica. Todos os nossos programas estão disponíveis na internet, na página do TRT de Santa Catarina. Estaremos de volta na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Até lá!